Bom dia, queridos. Então, eu estou aqui agora e queria fazer uma pergunta para você. O que você diria para uma pessoa, um homem, pai de família, com filhos menores ainda, desempregado, que te liga e te pergunta assim: Neuza, como ter uma carinha boa, como ser positivo, como demonstrar que estou alegre diante de tantos desafios que a vida tem colocado para mim? Desempregado, com dívidas, um casamento meio que balançando. Como ter uma cara boa, como ser feliz numa situação dessa? O que você diria para essa pessoa? Você tem algum desafio na vida? Ou já teve algum? Eu creio que a resposta será unânime, né? Sim, todos nós passamos por desafios, por situações difíceis, por situações que não são assim tão fáceis, mas tudo tem uma solução. Eu estou falando de uma pessoa amiga, um amigo que me ligou a semana passada e me fez exatamente essa pergunta. Neuza, como ter cara boa diante de tantos desafios que a vida tem me apresentado? E eu fui apenas escutando esse meu amigo, porque muitas vezes, quando uma pessoa nos liga, a pessoa ela nem quer conselho. Na verdade, o que ela quer é tirar aquilo que está entalado, aquilo que está doendo dentro dela e que ela quer pôr para fora sem ser interrompida. E eu fui escutando esse meu amigo e ele foi narrando a sua história. E realmente são momentos difíceis que todos nós na vida passamos, todos. Mas tudo pode mudar. Essa é uma certeza que nós temos que ter. E depois de escutar o meu amigo, no final nós estávamos conversando outros assuntos e aí ele voltou e falou para mim: Neuza, não faz muitos dias eu levei meu currículo numa empresa que precisando de pessoas para trabalhar e eu levei meu currículo lá. E quando eu cheguei lá, eles delicadamente não falaram que eu já estava além da idade. Elogiaram o currículo, que o meu currículo era muito bem qualificado, que eu era um profissional que tinha várias experiências, mas assim, entre linhas que no momento eles estavam querendo dar uma oportunidade para uma pessoa mais jovem. Ou seja, alguém colocou para ele ali um limite na idade. É claro que ele ficou desapontado, é natural, todos nós ficaríamos. Mas também, esse não é um problema só para quem tem mais de 50 anos. Não faz muito tempo também, eu escutei um jovem me contando que ele formou na faculdade de administração e começou a entregar o currículo. E sabe o que ele escutava? Ou já vinha pré-determinado? Experiência no mínimo de 2 anos. Ou seja, o jovem acabou de sair da faculdade, nunca trabalhou ainda nessa área formado. Aí pedem para ele 2 anos de experiência. O que acontece? Colocaram para ele um limite de experiência. Ou seja, todos nós somos desafiados. Mas eu volto a repetir. Tudo pode mudar. Seja esse problema ou seja esse problema. A vida tem seus encantos e seus desencantos. A vida não é fácil, a vida é simples. Nós é que complicamos a vida. Desafios tem, problemas tem, complicações temos. Não vamos fechar os olhos e dizer que a vida é um mar de rosa, que não temos problema. Temos problemas sim. Mas o problema não é o problema que a vida me impôs. O problema é como que eu vou lidar com este problema. Que valor que eu vou dar a esse problema ou é aquele problema? Olha, eu queria confessar uma coisa para vocês. Estar aqui, gravando esse vídeo no YouTube, é um grande desafio para mim. Faz mais de ano, muito mais de anos, que eu falei para mim e falei para umas pessoas amigas, eu vou gravar um vídeo no YouTube. Mas a partir do momento que eu falei, eu vou gravar, aí a minha cabeça começou a borbulhar
de questionamentos. Como assim? Falar o quê? Em que eu posso contribuir? Olha, eu sou fã número 1 do YouTube. Por quê? Porque grandes mestres estão aqui no YouTube. Se você quer saber de culinária, você vai clicar lá e vai achar várias pessoas falando sobre culinária. Se você quer saber sobre política, sobre ciência, sobre economia, sobre amor, sobre horóscopo, sobre religião, sobre templos, seja o que for, você clica no YouTube e você vai ver ali grandes mestres, grandes pessoas nos ensinando. E como a gente aprende com essas pessoas. Pessoas sábias que se prepararam para estar aqui. E aí eu me perguntava, não sou mestre, do que eu vou falar? Será que eu não vou invadir a casa de uma pessoa para a pessoa no final falar assim, mas não me acrescentou nada? E aí, esta semana, com a pergunta do meu amigo, eu tomei essa coragem e falei, mais um desafio que eu vou vencer. Com a pergunta do meu amigo, eu decidi chegar até aqui. Eu posso não ser mestra em nenhum dos assuntos, mas eu tenho uma coisa chamada experiência de vida. Eu tenho experiência de vida e a experiência pode contar. Pode não ser a melhor, mas uma pitadinha de coisa boa tem. Então, eu estou aqui querendo compartilhar com você sobre desafios, não sobre esse problema ou aquele outro problema. Tem uma frase de Paulo, apóstolo, que eu sempre me norteei na vida, sempre. Isso desde jovem, desde muito jovem. A frase de Paulo sempre me deu rumo na vida. Quando Paulo disse, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Quantas vezes eu passei por inúmeros desafios, por grandes desafios. Vamos falar do financeiro, porque muitas vezes é um problema que nos incomoda e que talvez esteja incomodando você nesse momento. Quantas vezes passei por desafios financeiros, mas eu sempre tive essa máxima dentro de mim. Eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Às vezes você tira o extrato do banco, está lá no vermelho, e as contas estão chegando. O dinheiro está diminuindo e as contas estão se avolumando. Quantas vezes já passei por isso? Você já teve dívida? Já teve alguém batendo na sua porta para te cobrar? Já recebeu ligações de cobranças? Eu já passei por tudo isso. Por isso eu estou falando com você que tudo tem jeito. Tudo tem jeito. É só a gente não desistir. É só a gente não desanimar. É só não dizer para o outro e falar assim, olha, faz de conta que está bem, que vai ficar bem. Não é questão de fazer de conta que está bem, que vai ficar bem. É questão de não cruzar os braços, de marchar, de caminhar, de fazer acontecer e acreditar de verdade que é uma fase. A vida é cíclica. A vida é cíclica. Horas estamos em cima, horas estamos por aqui. A vida é cíclica. Então, a gente precisa acreditar, a gente precisa confiar. E que você possa dizer para você, eu não vivo pelo que eu vejo, mas eu vivo pelo que eu creio. Os problemas estão ali. Os problemas estão aqui. Mas, mesmo que todas as circunstâncias te mostrem o contrário, você só tem uma coisa a fazer, não desistir, não desanimar, não dar o problema um poder enorme que ele vai tomar conta da sua vida. Não é ele que vai dirigir a sua vida, é você que vai dirigir a sua vida. Eu sempre digo que a gente não precisa de muletas, de ficar dependendo de um ou de outro, mendigando apoio de um ou de outro. O que a gente precisa é de um bastão, e esse bastão se chama fé. E pela fé, você vai direcionando o seu caminho, a sua vida, a sua família, a sua casa, os seus problemas. É com esse bastão da fé que nós vamos caminhando. Muitas vezes eu pego a Bíblia para olhar algumas histórias
da Bíblia que eu gosto muito, porque são livros excelentes. Aliás, eu tenho aproveitado esse momento de pandemia, esse momento em que nós estamos reclusos em casa, todo mundo com a vida limitada, né? Eu adoro bater perna na rua, adoro ir na rua, nem que seja à toa. Tem 60 dias que eu estou dentro de casa. Sabe por quê? Porque eu faço parte de um grupo de risco. Sabe por quê? Porque a Ordem Mundial da Saúde me indica, me direciona para que eu fique em casa. Então, eu estou em casa, aprendendo a conviver comigo mesma, aprendendo a me entender. Estou aqui, eu e meus filhos, 2 rapazes. E como tem sido um momento bom para nós, um momento de mais assim, ligação entre nós, sabe? Sabe quando você sempre precisava ficar pensando, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero aproveitar para cortar essa aresta do meu filho, eu quero aproveitar para corrigir isso. Não. As coisas estão transcorrendo normalmente. Tem sido um momento de aprendizado, tem sido um momento de paz. Mas por quê? Porque eu escolhi não me perturbar, não me incomodar. Eu estou lendo muito, muito, muito. Eu vejo vídeos aqui no YouTube, vídeos motivacionais. Vejo muito pouco TV, mas muito pouco. Mas leio muito. Eu leio muito. Eu tenho lido assim todos os dias. Termino um livro, eu começo outro. E eu tenho visto mudanças na minha casa nesse momento. Tudo tem o seu porquê. O momento é difícil, é triste, é. Quantas pessoas perderam a vida com essa enfermidade, com essa pandemia, com o vírus que assolou a humanidade inteira, não é só o Brasil. É duro, não é fácil, mas nós temos que fazer a nossa parte. Quando eu cuido de mim, automaticamente eu cuido do outro. Então, eu preferi obedecer e ficar em casa. Então, eu tenho lido muito. Essa semana passada eu terminei de ler o livro Limite Zero. Que livro maravilhoso. Muita gente fala assim, não vou ler esse livro não, porque ele fala de Ho'oponopono, é uma técnica que eu não curto muito. Bom, mas eu não estou falando dessa técnica, eu estou falando da essência do livro. E nesse livro ele mostra que tudo é aqui, nada é do lado de fora. Tudo que acontece comigo é responsabilidade minha, não é culpa minha, mas é responsabilidade minha. E quando você começa a entender isso, a vida vai fluindo mais leve. Aquele problema, ele não vai deixar de existir. Aquele problema, ele vai estar ali, acontecendo. Mas você vai estar caminhando. É como se você pegasse um copo de água suja, colocasse água limpa. Na medida que você vai colocando a água limpa, a suja vai transbordando e vai ficando apenas a água limpa. Assim é na vida. Assim são com os nossos problemas. Então, eu falei que eu estou lendo muito, realmente estou lendo muito. E agora, por exemplo, eu estou me lembrando de Josué e Caleb. Quando Deus manda Josué com 10 homens para espiar a terra prometida, eles caminham para aquela terra maravilhosa, onde manava leite e mel, onde que se dizia maravilhas daquela terra, e eles vão para lá. E quando eles chegam ali naquela terra, eles espiam aquela terra e eles enxergam maravilhas, mas enxergam também gigantes naquela terra. E a maioria o que faz? Recua. A terra é boa, mana leite e mel, mas tem gigantes. E eles recuam e não entram naquela terra. Mais 2, Josué e Caleb, tiveram coragem e ousadia. Tem gigante, mas nós vamos entrar, porque a terra nos é prometida. E assim é na sua vida. Assim é na sua vida. Assim é na minha vida. Quantas possibilidades, quantas portas já se abriram na sua vida e você, por receio, não entra naquele local. Não vou dar conta, não sou capaz, eu acho que eu não tenho esse perfil, acho que vai ser tão difícil, acho que estão só querendo me experimentar e não vai dar em nada.
acho que isso é para o João, para Maria, não é para mim. Então nós queremos, pedimos, as portas vão se abrindo e nós vamos recuando por medo dos gigantes. Quem são os gigantes? São os problemas, são as dificuldades. Mas eles não podem nos parar. Você lembra de Moisés na Bíblia, quando Moisés está caminhando no deserto e o povo murmurando. Uma hora Moisés, já cansado, fala para Deus: como que eu vou fazer? O povo não para de murmurar, está faltando as coisas, como que eu vou fazer? O povo está querendo recuar. E o que Deus fala para Moisés? Ele não passa a mão na cabeça de Moisés e fala: calma, eu estou com você. Não. O que Deus fala com ele naquele momento? Diga ao povo que marche. Diga ao povo que caminhe. A gente muitas vezes para no obstáculo. A gente para no problema. Mas a nossa mensagem é: caminhe, siga para frente, vá em frente, independente do problema. E uma coisa chama a outra, né? Eu nem tinha pensado nisso. Pensei em Moisés, pensei em Josué e agora estou pensando em Caleb. Não é aula de religião, nem aula de Bíblia. Não estou aqui para falar de religião, nem de fé de ninguém. Cada um tem a sua crença, cada um tem a sua religião. Mas é porque me veio agora esse exemplo, né, de Josué e de Caleb, de determinação, de entrar num lugar onde tinham gigantes. E agora me veio Jacó. Jacó indo para Arã, no meio do caminho ele para descansar. Já era noite e ele resolveu descansar. E foi deitar naquele caminho. E o que tinha naquele caminho? Uma pedra. Jacó pega aquela pedra, faz daquela pedra um travesseiro. Ou seja, ele coloca a sua cabeça em cima da pedra. Ele dorme em cima de um objeto duro e frio, em cima de uma pedra. Mas ele estava tão em paz. Eu fico imaginando que ele estava tão tranquilo, que foi por isso que ele teve aquele sonho maravilhoso. Ele deitado numa pedra, dormindo, ele foi capaz de sonhar com uma escada gigante que ligava até o céu. E nessa escada anjos subiam e desciam. Olha que visão maravilhosa, olha que sonho delicioso. E mais na frente, se você continuar na história dele, você vai ver que a luta continua com ele e que ele, em determinado momento, ele está ali lutando com um anjo. E ele tem a ousadia de dizer para o anjo: eu só vou deixar você subir quando você me entregar a minha bênção. Ou seja, não desistiu. Ele saiu com marcas dessa luta, é verdade. Mas ele não desistiu. Esse é um exemplo para mim, um exemplo para você. O que é que tem tornado a sua vida mais difícil? O que tem incomodado você e que tem feito você parar? Em você dizer que você é um fracassado, ou que você é uma fracassada, que a sua família não vai bem, que as suas finanças estão de mal a pior, que a sua namorada te deixou e que você gostava tanto dela, que uma porta se fechou porque diz que você não tem mais idade. O que tem te parado? Não permita que nem este e nem aquele problema venha te parar. Não permita. E já que falei de personagens da Bíblia, tem uma pessoa que eu aprendo muito também, que é Maria, a mãe de Jesus. Muitas vezes eu me vejo falando demais. E aí eu me lembro dela, a mulher do silêncio. Maria guardava todas as coisas em seu coração. Às vezes precisamos falar menos e agir mais. E às vezes precisamos falar menos, porque nós não sabemos quem está nos escutando e quem está do nosso lado. Tem muita gente que fala assim: ó Neuza, eu estou no mesmo barco com você, eu estou no seu barco. Mas o importante não é estar no mesmo barco que eu estou. O importante é remar na mesma direção que eu estou remando. Senão o barco vai ficar girando. Então, a gente precisa fazer também o silêncio de Maria. Não ficar batendo boca com o problema, não ficar batendo boca com aquela situação. Não importa o problema que você esteja vivendo hoje.
Não importa o desafio que você esteja vivendo hoje. O que importa é você não desistir. O que importa é você não desanimar. Não pare. Não viva pelo que você está vendo, pela situação atual. Viva pelo que você está crendo. Creia. Tudo pode mudar. Creia, o seu melhor está por vir. Está difícil a situação, mas ela vai melhorar. E ela vai chegar no ponto que você gostaria. Não tenha dúvida. E se eu puder te dar um conselho, use uma coisa chamada drible. Eu gosto muito de futebol, muito. E eu aprendi com o futebol um recurso que os jogadores usam, muito bacana, e é um recurso legal. O que eles fazem? Eles driblam um jogador ao outro. Ou seja, faz de conta que eu vou para lá e eu vou para cá. Eles dão um drible naquele jogador para que eles possam passar com a bola. Faça isso. De vez em quando, drible a vida. Dê o seu jeitinho. Faz de conta que vai desistir, mas não desista não. Siga em frente. Não desanime. O seu melhor está por vir. E seja feliz, sim. No final da conversa, eu falei uma palavra com meu amigo. Seja feliz, independente da dor. Seja feliz, independente da lágrima. E seja feliz, independentemente do que vão pensar de você. Muitos irão te dizer, não, acho que você ficou louca, acho que você ficou louco. Você está com dívida, você está com problema de saúde, o seu marido te deixou, o seu filho te deu um problema, você está desempregada, o dinheiro não está entrando. Aí vão te dizer, você está louca de estar rindo nessa situação? Aí você vai se lembrar de uma música que diz assim, dizem que sou louco por eu ser feliz, mas louco é quem me diz que não é feliz. Seja feliz, apesar de tudo. Seja feliz, apesar da dor. E creia, o seu melhor está por vir. Não desanime, não desanime. Na semana que vem, eu quero estar aqui. E uma coisa que eu acho bonitinha no YouTube é que todo mundo começa falando algo que eu esqueci de falar. Mas eu vou falar agora. Olha, se você puder, tem um lugarzinho aí na tela que está assim, inscreva-se. Clique ali naquele vermelhinho, inscreva-se no meu canal. Simples, pequenininho, mas para mim tem grande valor. É um desafio que eu venci. E se você clica ali, eu vou ter mais um seguidor. Isso é importante para mim. E também dê um like, dê um ok. Ali também tem um dedinho assim, um like. Dê um like ali também. Pode ser? E na semana que vem eu volto. O tema, não sei. A intuição vai me falar. Agora, se você quiser me pedir um tema, eu posso ler a respeito e posso vir falar também. Combinado? Então, fique em paz. Fique tranquilo. Fique tranquila e acredite. O seu melhor está por vir. Gratidão. Um beijo no seu coração e até a semana que vem.